Olá a todos, vamos orar para dar continuidade ao nosso estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos o Teu Espírito que nos leve a conhecer um pouco mais das profundezas de Deus e nos torne participantes da natureza divina, por favor. Pede isso humildemente, conforme a Tua promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que Deus já nos tem ouvido, porque pedimos segundo a sua vontade. Amém. 1 João 5, 14 e 15. Continuando o nosso estudo de Provérbios 6, 19. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 6, o verso 19, nós lemos na segunda parte, para encerrar essa sessão das 7 coisas que Deus abomina, 6 coisas que Deus odeia. Que na verdade são 6, 7 coisas. No contexto aqui de Provérbios 6, os versos 12 e 19, né? Que tem sido nosso tema de estudo pelos últimos meses. Verso 19, a testemunha falsa que profere mentiras, é o que nós vimos na última vez, é isso, algo que Deus odeia também e abomina. E a última dessa lista de 6, 7 coisas que Deus odeia e abomina é a seguinte: e o que semeia contendas entre irmãos. Nós já vimos um pouco quando estudamos o verso 14, anda semeando contendas, mas nós vamos fazer uma revisão mais objetiva a respeito do que significa andar semeando contendas. O que semeia contendas entre irmãos. Vamos lá. Provérbios 10, o verso 12. Nós lemos o seguinte: o ódio excita contendas. Então, o que anda semeando contendas tem o que no coração? Ódio. Mas, veja só, mas o amor cobre todos os pecados. Então veja só que o oposto do amor não é exatamente a ira, mas é o ódio. Interessante isso, porque muitas vezes a gente pensa o amor e a ira é o oposto, não. O amor é um princípio abnegado. O ódio tem como base, geralmente, né, para ser nosso, quando odiamos alguém, tem como base o quê? O egoísmo. Por quê? Especialmente com relação ao pecado, algo que a pessoa fez contra mim, aí eu fico com raiva, eu odeio aquela pessoa, eu não perdoo, e aí vai ocorrer o quê? Excitar contendas, vai levantar contendas, e causar, vai falar mal, vai ficar xingando, vai ficar fofocando, vai ficar falando para os outros, ele fez isso, aquilo, tal, vai caluniar, e aí isso vai gerando contenda, um toma parte de um lado, outro de outro, fica aquela briga, aquela disputa, E não é isso que Deus quer que nós façamos, pelo contrário, Deus quer que façamos o quê? Cobramos. Cobrir os pecados não significa tratar levianamente, faz de conta que não aconteceu, no sentido de, deixa que corra impunemente. É eu abrir mão voluntariamente do meu direito de vingança, do meu direito e entregar a vingança, porque a vingança vem do Senhor. E eu decidir amar aquela pessoa, interceder por ela, porque eu sei que a vingança, a retribuição, a justiça virá um dia, e eu não quero que ela sofra as consequências dessa justiça, então eu perdoo. E eu não fico dando publicidade. Esse cobrir os pecados significa não ficar dando publicidade. E no momento certo, falar com a pessoa sobre isso, tratar com ela, sim. E isso quer dizer buscar a redenção, a restauração, o perdão e o arrependimento daquela pessoa em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro princípio do amor. Ao mesmo tempo que eu vou cobrir, eu não vou ficar mostrando para os outros. Eu sei o que aconteceu, mas eu não vou deixar à vista para que todos vejam e saibam, ele fez isso, aquilo, outro. Não. E aí é algo muito interessante isso. Então, já vimos uma das coisas que excita contendas, o ódio. Próximo verso que nós vamos ver agora está relacionado a que contém essa palavra, né, de contenda, que é Medan, na verdade, que está lá Medan, e aí vai ter Madon também, H4090, na concordância Strong. Provérbios 15 e 18 agora. Então vamos lá, Provérbios 15 e 18, nós lemos assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta.
Veja só, então ao mesmo tempo que o ódio excita contendas, o iracundo, que se irrita facilmente, que passa a manifestar a ira, ele também acaba levantando contendas. Mas o longânimo, ou seja, que tem um ânimo, uma paciência longa, um ânimo que é muito estável, um ânimo estável, um temperamento estável. E apesar de conhecer muitas coisas, ele vai para se irritar, demora, não se irrita facilmente. E esse é o princípio do amor. O amor não se irrita facilmente. O amor se irrita também. Por isso que a ira não é o oposto do amor, porque o próprio amor se ira. O cordeiro, que é Jesus, o símbolo máximo do amor perfeito, ele se ira. Apocalipse diz a ira do cordeiro. Então, continuando aqui, né? Então, o longânimo apaziguará a luta. Então, ter paciência, muita misericórdia. E é com isso que nós conseguimos acalmar lutas, fazer as pazes, ser pacificadores. Mas o iracundo que se irrita e já sai explodindo, falando, xingando, ele vai levantar contendas. Então, se eu sou uma pessoa iracunda, que me irrito facilmente, sou uma pessoa que mantém no meu coração um ódio, se eu não perdoei algo a alguém, eu vou estar levantando contendas. É natural esse resultado. Então, peçamos a Deus que nos mostre, Senhor, se tem feito isso, porque se nós não entregamos a Deus isso, não pedimos perdão, se não nos arrependemos, se não perdoamos os outros, nós estamos, de alguma forma ou de outra, semeando contendas entre irmãos, de alguma forma. Então, isso é uma coisa que Deus abomina e que se está em nós, e nós não nos arrependermos, será motivo de nossa perdição. Então, deixemos de lado esse pecado. Continuando, Provérbios 29 e 22. Nós lemos assim. Provérbios 29 e 22. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então, novamente, o irascível, né, o furioso, ele multiplica as transgressões, só piora a situação que já é ruim. Agora, Provérbios 26, 21, nós lemos o seguinte. Provérbios 26, 21. Como o carvão para as brasas e como a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Olha só, o homem contencioso. Esse ser contencioso é a mesma palavra que está no contexto dos que nós vamos ver daqui a pouco. No contexto de... Vamos ver primeiro alguns versos, aí eu vou falar mais 2 versos e aí nós vamos chegar nesse contexto de uma mulher rixosa. Né? E que pode ser um homem também, mas que Deus deixou assim porque o mais frequente é que esse pecado aconteça nas mulheres. E os homens têm uma tendência mais para com outros tipos de pecado, mas que pode acontecer o oposto, entende? Então, não é uma regra geral, mas uma tendência. Continuando aqui, então, Provérbios 18 agora, verso 19. Provérbios 18, 19, lemos assim. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então, essa ofensa, aquela contenda, porque o que semeia contendas entre irmãos está criando coisas que são difíceis de se resolverem, e por causa do quê? Por causa da falta de perdão, o orgulho ferido, o ego ferido, né, o egoísmo. Então, deixemos de lado essas coisas que essas situações muito difíceis, elas vão ser evitadas e vão ser resolvidas, se caso já tenham sido iniciadas. Então, Provérbios 23, verso 29, agora vai nos dar mais um conceito aí. Vejam só. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, e para quem as queixas, e para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos. Aí o verso 30, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. E o verso 31 também. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então, o vinho alcoólico aqui, que diz que tem essa característica de borbulhar, que vai escoando, ele não é nem para olhar. Não devemos nem olhar para ele. Por quê? Porque ais, pesares e pelejas, essa palavra pelejas é a mesma lá que as contendas. Então, essas contendas e coisas vêm resultado também de intemperança, de uso de substâncias
Entorpecentes, substâncias que inibem o nosso discernimento de certo e errado, como álcool, cigarro, como café, chimarrão. Então essas coisas, a Bíblia, aqui está o conceito nos dizendo para nem olhar para essas coisas que vão inibir o nosso discernimento. Naquela época não era comum, nós não temos relato de pessoas que tomavam café, chimarrão naquela época, mas o que nós temos aqui, o relato, é o vinho. O vinho era um dos mais populares, e os efeitos do vinho são muito terríveis, parecidos com desses outros que nós falamos. Esses outros uma escala um pouquinho menor, um efeito um pouco menor nessa parte de discernimento, e muito menor em outros aspectos que o álcool acaba fazendo muito mais mal. Mas, no geral, o princípio é o mesmo e devemos abster-nos, ou seja, não usar nenhum desses, tanto café, chimarrão, chocolate, café preto, café verde, todos que têm cafeína, tudo que tem cafeína, tudo que tem álcool, mesmo muitos fermentados, kombucha e outros que têm álcool, então cuidado, muito cuidado. O próprio, digamos, o kefir e kombucha pode ser utilizado em algumas situações como tratamento, mas deve-se ter cuidado para não, porque eles acabam tendo um teor alcoólico. E continuando aqui então, Provérbios 21, agora vamos naquela sequência de textos que eu comentei. Provérbios 21, verso 9, nós lemos assim, ó: é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Então, a mulher briguenta vai levantar as contendas, vai estar constantemente achando motivo e coisa e causa de murmuração, queixa e briga. O verso 19 também, ó, Provérbios 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Mais uma vez, aqui está usando esses termos em conexão com o nosso estudo. Provérbios 25, 24. Nós lemos assim: melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Mais uma vez, repetindo o mesmo princípio. E tem mais um ainda, Provérbios 27, 15. Nós lemos assim: 27, 15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Então, que não sejamos assim, homens como mulheres, né? E peçamos muita sabedoria a Deus para que não nos envolvamos em um relacionamento amoroso, em um casamento com alguém que tem essas características. Porque aqui está dizendo bem claro, vai ser um fardo, uma dificuldade. E Deus me livrou de uma situação parecida, de uma certa forma, exatamente. Não no contexto que a palavra que é utilizada nesses de briguenta é exatamente uma pessoa que tem essas contendas, que fica achando briga, ficando ressentida e tal, e ao mesmo tempo ela explode. Em quase todas elas são duas palavras, e uma delas é gritar, xingar, falar alto, sabe? Então isso torna muito pior. A pessoa irritadiça, furiosa, ela multiplica. Então os problemas que já a vida já tem se tornam multiplicados, muito piores, muito mais difíceis de serem lidados por causa dessa tendência, desse hábito, pode ser até mesmo cultivado ou mesmo herdado dos pais, avós, mas é errado e Deus pode transformar isso. Eu, inclusive, era alguém muito irritadiço, explosivo, e Deus me transformou. A presença de Cristo no coração subjugou e me ensinou uma maneira de viver, porque nos meus hábitos alimentares, meus pais sempre fizeram, na verdade, o máximo possível da parte deles, no conhecimento que eles tinham, para me restringir essas tendências, mas era difícil de controlar, e eu assaltava a geladeira fora de hora, comia fora de hora, escondido, e sempre que às vezes achava alguma coisa mais forte, comia, e teve um período que até usava pimenta, e aí ficava muito pior, muito mais irritadiço, e meus pais falavam, pare com isso e tal, daí era complicado, né, eles não compravam, mas eu ia lá e dava um jeito de conseguir uns molhos de pimenta, mas Deus me convenceu que aquilo não era bom, e de fato me deixava muito mais irritadiço. Então, comer constantemente, várias vezes ao dia, não ter o intervalo correto, comer demais, comer coisas muito estimulantes, pimenta e outras coisas, chocolate, que muitas vezes eu também acabava... muitas vezes meus pais ganhavam, eles não comiam, mas estava lá e aí eu já aprendi, se você ganhar algo que não é bom, você não usa, jogue fora, não tenha em casa.
E aí foi isso que eu fiz depois que eu entendi. No início eu dei para outras pessoas, mas depois eu vi, não, nem para dar para outras pessoas não presta, tem que jogar fora. Beleza, então esse é o contexto, e Deus me livrou de uma situação que seria um tanto quanto isso, de contendas e tal. O princípio no coração é o egoísmo, e Deus tem me cuidado de mim, me livrado de cada uma. Então agradeço a Deus. E tem me dado bênçãos sem medida. Continuando aqui no nosso estudo, na parte ainda de contendas aqui, Provérbios 16, o verso 28. Provérbios 16, 28, nós lemos assim. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Veja só, o homem perverso, a perversidade no coração vai instigar contendas, ou seja, o que leva uma pessoa a ser iracunda, irritadiça, xingar, ficar comprando briga, ficar gritando, não perdoar uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que tem ódio, odeia a outra. O que é tudo isso? É perversidade. E se nós temos essas coisas, nós somos perversos perante Deus. Então nós vamos acabar instigando contendas. E o intrigante, muitas vezes a gente pode não ter essas questões, mas a gente tem o quê? Intrigante. Fica contando, fofoqueiro. Olha, essa intriga, que olha, aconteceu isso, aquela pessoa fez isso, aquilo outro, tal. Fica falando, vai separar os maiores amigos, vai causar essas brigas, essas desavenças, contendas, e também entra no contexto de alguém que semeia contendas. Então, não é só essas coisas mais fortes, ativas, mas é exatamente isso, de ficar falando por trás, ficar falando. E Provérbios, olha, 10:31, que coloca um pouco melhor essa palavra. Provérbios 10:31. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Então veja só, a boca do justo jorra sabedoria. Ou seja, e o oposto ali do justo é o perverso. Então, se o justo jorra sabedoria, Jesus é a sabedoria, ele vai falar abundantemente de Jesus. Então, isso que vai estar no pensamento e nas palavras do justo. Mas o que? O perverso, a língua da perversidade, não vai falar de Jesus. Então, falta Jesus nas palavras, no nosso dia a dia, de falar sobre ele, do seu caráter, do seu amor, do seu perdão, de pensar sobre ele. Então, o que nos liberta de sermos perversos ou de falarmos palavras perversas é a presença de Cristo. E se Jesus não está no meu coração, nas minhas palavras, e transformando o que eu falo, o que eu penso, e me levando a falar muito mais sobre ele, a minha perversidade continua. E todos nós somos perversos de coração. Todos nós temos esses erros, pecados, orgulho. E é somente Jesus que pode libertar. Então aqui está o segredo de Jesus no coração. Continuando. O verso 32 também fala ali, os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Então, os lábios do justo, nós, buscando a Jesus, vamos aprender o que falar para ser agradável às pessoas. E nem sempre vamos agradar a todos, porque os que preferem a perversidade, a iniquidade, o pecado, e não recebem de bom grado a instrução, eles vão nos odiar mesmo nós fazendo o que é certo, mesmo que nós estejamos nesse processo. Então, ter paz, né, de que não é porque as pessoas estão contra mim que eu estou errado. Jesus teve muitos a favor dele, amigos que apoiavam e amavam ele, mas teve muitos que odiavam. Por quê? Exatamente por causa disso, porque ele falava a verdade, e a sua sabedoria colocava em contraste a tolice, a perversidade sua justiça, né, colocava em contraste a perversidade dos fariseus, saduceus. Então é isso aí. É todo esse contexto. Vamos seguindo aqui, Provérbios 17:9. Provérbios 17:9 nós lemos assim, ó. Vamos ver aqui. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Veja só, então separar os maiores amigos está naquele contexto de levantar contendas, que não está naquele contexto de ser quem semeia contendas. E aqui nós estamos vendo o que encobre a transgressão, ou seja, aconteceu tal coisa, deixa de lado, não precisa ficar falando isso, passou, já aconteceu. Mesmo que a pessoa não tenha se arrependido, pedido perdão, não ficar falando, revolvendo o assunto. E olha só, o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Então, se eu fico falando, o que ele fez para ti? Ele fez aquilo outro, eu fico só falando dos defeitos, só das coisas ruins, o que fez, o que disse e tal. Quanto mais eu fico falando, mais eu vou criando contenda, mais eu vou separando as pessoas assim. Então, Deus disse,
pare de ficar falando sobre os problemas, os pecados dos outros, as transgressões. Encubra, ou seja, acoberte, coloque para nós e nas nossas palavras. Não fique dando publicidade para os pecados, isso não é certo. Se houve um pecado que precisa ser feito tomada uma ação, tome essa ação, diga o que precisa ser dito, faça o que precisa ser feito. Se alguém que está numa posição que pelo pecado cometeu precisa sair, dê a punição correta, tire do cargo, mas não fique falando, não. Existe perdão para aquela pessoa, ele falhou, vamos orar, que Deus tenha misericórdia e o perdoe e liberte disso. Tem essas consequências, mas agora encerramos aqui, vamos ter um olhar de misericórdia, não ficar só falando, julgando, condenando. Isso que é um problema que acontece muito em nosso meio, em cada lugar, na verdade, do mundo. Próximo texto agora, que nós vimos aqui, a respeito dessa perversidade. Outros textos que falam também a respeito da perversidade. Deuteronômio 32, 20. É muito interessante esse contexto aqui, ó. Deuteronômio 32. Deixa eu achar aqui, Deuteronômio 32, 20. Nós lemos assim. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, a mesma palavra, perversa. Filhos em quem não há lealdade. E tem um outro texto que diz, filhos em quem não há fé. A falta de fé, a falta de lealdade, fidelidade a Deus nos leva a ser perversos. Outro texto, Hebreus 11, 6. Vejamos o que está escrito lá. Hebreus capítulo 11, o verso 6. Hebreus 11, 6. Lemos assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, vejam só. Sem fé, sem lealdade, sem fidelidade a Deus, né? Sem confiança em Deus, é impossível nós agradarmos a Deus. A falta de fé em nós, a falta dessa entrega, submissão, da confiança em Deus e de ser fiel a Ele, nos leva a continuar na nossa perversidade, a sermos perversos. Nós já naturalmente somos, e nos leva a isso, a esse caminho pior e pior. E agora Efésios 6:6. Vamos lá, depois de Gálatas, Efésios 6:6. Nós lemos assim. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso é o que Deus deseja, fazer de coração a sua vontade. E continuando agora em uma sequência de versos, o Provérbios 18 vai nos falar a respeito ainda desse contexto das palavras e de contenda. Provérbios 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Então, muitas vezes, alguma situação para resolver tem que tirar a sorte. Estão brigando, vamos ver, tirar sortes aqui de uns para o ímpar e tal. É uma maneira de a gente chegar, colocar assim para uma situação mais diferente, não colocar aleatoriedade. Vamos ver o que cair aqui, vamos tirar sortes. Então é algo que ajuda, esses pleitos, essas contendas. E a outra palavra, Provérbios 19, 13, também tem nesse contexto. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Então, mais uma vez, repete, né? O gotejar contínuo às contendas da mulher. Não sejamos assim. Também o homem, né, que fica contencioso, ele vai causar esses efeitos. E Provérbios 17, 14 agora. Provérbios 17, 14, nós lemos assim. Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Então, nos afastar, não nos envolver numa briga, uma coisa, e não ficar falando disso e tal, para que não sejamos esses semeadores de contendas. Provérbios agora 22, o verso 10, nós lemos assim, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e acabará a questão e a vergonha. Então, o que nós estudamos 2 estudos atrás lá sobre o escarnecedor, que está ali, o escarnecedor sou eu, o título do estudo. O escarnecedor, então, ele vai fazer o quê? Vai também semear contendas, questão e vergonha. Então, tirando ele, acabam-se as contendas. Muito importante, então o escarnecedor é aquele que não aceita a repreensão, aquele que não está sempre certo, que é justo aos próprios olhos e outras questões envolvidas. Provérbios 26, 20, agora nós lemos assim.
Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo o intrigante cessará a contenda. Então, novamente, o intrigante ele vai estar influenciando as contendas. E o outro texto agora, 28, 25. Provérbios 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então é o orgulho do nosso coração que faz essas contendas levantarem. É o orgulho do nosso coração que leva a gente a não perdoar. E o orgulho em algumas pessoas se manifesta de maneira muito ativa, muito forte nos coléricos, xingando, falando mal. Em alguns sanguíneos também ficam... Né, mas os muitos sanguíneos é mais na fofoca ali e tal, e outros mesmo, nos melancólico ou fleumático, nos tipos de temperamento, vai ficar falando assim de uma maneira mais passiva, né, mas ficar comentando os erros, defeitos, ou vai estar de uma maneira semelhante, sendo um semeador de contendas, mesmo que não seja aquele que apareça mais, mas Deus sabe, perante Deus está cometendo grande falta, é pecado, que não sejamos assim, que não fiquemos fofocando, semeando contendas, sendo mexeriqueiros, bisbilhotando a vida dos outros, falando isso e aquilo, deixamos de lado isso. E uma coisa que mesmo alguns estudos mostram, que pessoas que consomem cafeína, né, tanto chimarrão ou café, o índice a quantidade de conversas em que é falado sobre a vida dos outros de uma maneira de uma pessoa que não está ali, de uma maneira que não vai de fato ajudar e que não é para o benefício delas, e é maior. Então eles tinha uma definição lá que eles colocaram dos assuntos de conversa, e a fofoca, que seria essa mais ou menos a definição, era uma das coisas que subia muito, ou seja, quando a pessoa toma uma bebida com cafeína, solta-se da língua e começa a falar dos outros e tal, sem pensar, sem discernir que, na verdade, está fazendo uma coisa abominável perante Deus. Então, por isso que é importante nós não usarmos essas substâncias. E o álcool também é uma delas, né, que leva a isso. Mas de uma maneira diferente. E agora, Tiago, para encerrarmos, Tiago 3, 14 a 18, que vai falar a respeito desse contexto. Tiago, capítulo 3, depois de Hebreus, antes de Pedro, 1 Pedro, né? Tiago 3, versos 14 a 18. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então existe essa sabedoria que é animal, diabólica, que leva ao quê? Sentimento faccioso de inveja, amarga inveja e brigas e contendas e é o que? É uma sabedoria animal, terrena, animal e diabólica. O verso 16, porque onde há inveja e o que é espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. 17, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Que esses princípios aqui revelados, 17 e 18, sejam colocados em prática pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, seja transformado o nosso coração para ser segundo esse padrão, e que peçamos essa sabedoria diariamente. Peça a Deus, por Tiago 5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e se ele a dá. O início dos 6 peça, porém com fé, em nada duvidando. Então, pensamos a cada dia essa sabedoria do alto, que Deus vai nos dar e nos livrar dessa sabedoria animal, terrena e diabólica. Deus pode transformar nosso coração e a cada dia devemos pedir e clamar, porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa sabedoria. Foi feito por Deus a nossa sabedoria. Sendo a sabedoria de Deus, que nós não conseguimos ter acesso por nós mesmos, Jesus criou uma ponte e nos tornou em Cristo Jesus, nos tornou em Cristo Jesus participantes da sabedoria divina, e é por isso que Jesus é a nossa sabedoria, e é a sabedoria de Deus. Ele é esse elo entre o humano e o divino. Oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra, pela Tua lei que é perfeita. Obrigado pelos ensinos, pelas correções, repreensões. Obrigado porque o Senhor não esconde de nós a verdade, mas nos revela claramente o que precisamos saber. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do orgulho, que nos leva muitas vezes, ou alguns de nós, a sermos irritadiços, brigões, furiosos, outras vezes a sermos ressentidos, sem perdoar, ficar falando mal dos outros, fofocando. Livra-nos disso, Senhor Jesus. Entre em nosso coração, habita em nós, seja a nossa sabedoria, por favor.
Dá-nos a tua sabedoria que é do alto. Livra-nos da sabedoria animal, terrena e diabólica. Envolve-se amargas invejas e sentimento faccioso, de partidos, de brigas, de criando diferenças, inimigos. Que não sejamos assim, mas tenhamos Cristo. Tenhamos pureza, paz, bons frutos e tudo que está descrito ali em Tiago 3, 17 e 18. Dá-nos agora, por favor, a tua paz. Guia-nos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo esteja conduzindo a cada um.